Bom dia. Vou me sentando. Tô vendo que o pessoal tá entrando aí na mesa também. Tem mais gente entrando, mas já vou adiantando, vou me apresentando para a gente já começar nosso bate-papo. Eu sou Tainá Tavares, jornalista especializada no segmento de tecnologia, especializada também em estratégia digital. E estou aqui hoje para a gente falar e dar prosseguimento à nossa segunda mesa do dia. Bom, nossa mesa... Perspectivas futuras, inteligência artificial, espontaneidade e a Creator Economy. Temos alguns convidados ilustres, muito especiais, para engordar nosso caldo, o nosso debate. Vamos chamá-los. Enquanto vocês entram, eles entram também. Leandro Carnal, por favor. Ele que é historiador, doutor em História Social pela USP. Membro da Academia Paulista de Letras, professor da Unicamp por mais de 20 anos, é reconhecido em todo o país como importante escritor, palestrante e formador de opinião. Leandro Carnal tem seu próprio canal no YouTube, o Prazer Carnal, e assina a coluna fixa no jornal O Estado de São Paulo. Bom dia, Leandro. Bom dia, obrigado pela apresentação, prazer estar aqui com vocês. Bom, nosso segundo convidado é o Pedro Lois. Ele que é apaixonado por música e pelo espaço e tem o maior canal de ciência do Brasil, chamado de Ciência Todo Dia. Vale lembrar que nessa semana o canal do Pedro bateu 1 bilhão de views, né? A marca simbólica. Parabéns, Pedro. Ele também está sempre estudando e trazendo novidades para o seu público e já acumula mais de 6,5 milhões de seguidores nas redes sociais. E para completar a nossa mesa, eu chamo aqui o Tom Mendes. Nascido em Acari, filho de Maria, carioca e ceariba, diretor institucional do IDBR, pós-graduado em gestão de projetos pela USP, administrador pela PUC-Rio, membro do Conselho de Ética da Abracom, formado no programa de dirigentes da Fundação Dom Cabral. Ele também é conselheiro aqui da Play 9 e membro do conselho da Afrolevers. Meninos, muito obrigada. Bom dia. Vamos começar o nosso papo? Tem gente sentando ainda, tem gente entrando ainda, mas a gente já vai lá. Bom, um relatório recente do Fórum Econômico Mundial indica que até 2027, 7 entre 10 empresas vão usar ferramentas de inteligência artificial. É um relatório que dá um certo medo e assusta de cara, e a gente está falando de 2027, mas eu acho que para a gente desmistificar um pouco essa ideia, é importante a gente olhar para o presente. Então, as ferramentas de IA já são realidade, já estão sendo usadas por muitas pessoas. Queria ouvir de vocês, meninos, que também são criadores de conteúdo, se vocês já estão usando essas ferramentas, como é que tem sido, e saber do relato de vocês, como é que está sendo. Posso começar, então, Tom? Oi, pessoal, tudo bem? Meu canal do YouTube é o Ciência Todo Dia, o trabalho pelo qual eu mais sou conhecido. E a gente tem utilizado inteligências artificiais, mais especificamente LLMs, diariamente. Como a gente trabalha com informação e busca por referências nos conteúdos de ciência, muitas vezes as LLMs ajudam a gente a encontrar referências mais fácil. Então, se a gente quer saber sobre algum assunto ou sobre onde começar um assunto, a gente primeiro busca nelas e, obviamente, elas alucinam bastante, então a gente também tem que sempre verificar 2 vezes o que está acontecendo e os resultados que elas estão dando. Só que, mais recentemente, a gente tem começado um case novo que é uma aventura e é algo que, até onde a gente sabe, assim, a gente não conhece ninguém que está fazendo isso. A gente tem pego os vídeos do Ciência Todo Dia e a gente começou um processo de internacionalização deles. A gente criou um canal separado e a gente usa a inteligência artificial para fazer tanto a dublagem dos vídeos na língua inglesa quanto o lip sync. Eu falo inglês e a gente cogitou na época eu gravar os meus vídeos em inglês.
Só que a gente pensou no operacional disso, ia ficar muito complicado, porque já são várias horas para cada gravação de vídeo, e isso ia pelo menos dobrar, ou vezes 2,5, porque é numa língua que não é a minha língua principal. Então, a gente começou a usar inteligências artificiais, essas novas ferramentas que surgiram no último ano, justamente para tornar esse projeto viável, para tirar ele do papel. E até agora tem sido uma experiência interessante. As pessoas do público, o canal ainda é pequeno, a gente não divulgou em nenhum lugar, justamente para não enviesar o algoritmo do YouTube. A gente queria que o tráfego dele fosse verdadeiramente orgânico, e está sendo até agora. E é engraçado porque às vezes as pessoas assistem esses vídeos, veem eu falando com a minha boca mexendo em inglês, que não é a língua original em que aquele vídeo foi gravado, e muitas delas não sabem dizer se é inteligência artificial ou não, de tão bom que fica, sabe? Então, é um use case, um uso que a gente encontrou para essa ferramenta para expandir a audiência de um canal brasileiro para o internacional. E o que eu acho bacana é que, tudo bem, eu falo inglês, mas eu não precisaria. Então, isso possivelmente serviria para vários outros creators quebrarem essa barreira linguística e, quem sabe, levarem o conteúdo do Brasil para fora do Brasil. Perfeito. E qual tem sido, do ponto de vista financeiro, a vantagem de você usar essa ferramenta? E, ao mesmo tempo, eu queria que você contasse para a gente como é que está sendo a dinâmica com as pessoas que trabalham com você, né? Porque eu acho que uma das grandes preocupações dessas ferramentas é que essas ferramentas ocupem vagas de pessoas. Como é que está sendo? Então, uma das grandes, até uma preocupação pessoal minha, era com relação a... Eu não quero usar inteligências artificiais, por exemplo, para substituir o trabalho de um diretor de arte. Eu trabalho com uma diretora de arte, o nome dela é Karina, ela é excelente. E ela é a única pessoa, por exemplo, que consegue pegar os meus roteiros e entender visualmente o que eu quero representar com aquilo. E hoje em dia, pelo menos, nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer isso. Até porque, além da arte, existe também um fascínio, sabe? Uma admiração minha pelo trabalho dela por trás. Só que na parte de inteligência artificial, da dublagem especificamente, a gente... Ao contrário de ter que demitir pessoas ou deixar de contratar, a gente teve que expandir a equipe. O número de pessoas envolvidas por vídeo dobrou. Porque a gente, mesmo tendo a inteligência artificial fazendo a dublagem, a gente precisa de um time de edição dedicado para esses vídeos internacionais, a gente precisa de um time de revisores dedicados, uma pessoa que consegue fazer a transcrição e identificar se o inglês está correto, porque muitas vezes, quando essas traduções acontecem de inteligências artificiais, elas fazem uma tradução meio literal. Hoje em dia melhorou muito, assim, já não é aquela coisa meio... Na época, não sei, em 2010, que a gente usava o Google Tradutor e as coisas ficavam traduzidas de uma maneira meio bizarra, mas ainda assim acontecem alguns erros. Então, a gente precisa de alguém para tornar essa língua, essa transposição de língua, uma coisa mais parecido com o natural. Então, a gente, na verdade, teve que dobrar a nossa equipe de edição justamente para conseguir dar conta desses vídeos internacionais, mesmo usando inteligências artificiais. E tem um outro fator também, que é esse projeto nem sairia do papel se não fossem essas novas ferramentas. Então, eu acho que isso é um contraponto, talvez, de um uso pessoal. Eu não quero também dar a entender que o meu caso serve para todo mundo e que essa é a verdade do cenário, porque não é. Mas eu acho que é interessante, talvez, eu mostrar esse uso pessoal e como ele tem impactado o meu trabalho e nosso planejamento estratégico de conteúdo. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando de trabalho, vamos estender um pouquinho mais nesse ponto, meninas. O que eu preciso pensar, né, que quem são as pessoas que vão saber usar essas ferramentas ou que já sabem usar essas ferramentas. Então, há um tempo atrás, a gente tinha... O inglês não era, por exemplo, uma qualificação necessária para você estar bem posicionado no mercado de trabalho. E pelo seu relato e pelo que a gente tem observado, muito em breve, dominar essas ferramentas pode ser o diferencial na qualificação. Como enxergar esse cenário de uma forma positiva, numa perspectiva social, pensando na acessibilidade, né? O que a gente precisa fazer agora para proporcionar acesso de uma forma democrática e acessível para todo mundo? Quer que eu fale? Gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Vou fazer outro pedido, hoje é meu aniversário, tá? Bom dia, gente. Melhorou. Obrigado. Não, eu só queria dizer que era meu aniversário primeiro, é isso aí.
Para quem não sabe, eu sou diretor do IDBR, que é uma instituição sem fins lucrativos aqui no Brasil, 100% comprometida com a igualdade racial. A gente tem uma campanha que ela é o nosso mantra, né, que é o Sim à Igualdade Racial. E quando a gente fala o Sim à Igualdade Racial é de um lugar propositivo, né? Eu entendi que tem um problema no Brasil, um problema no mundo, e como é que eu vou além. Falando desse lugar, do lugar de gerar oportunidades, do trabalho, é uma coisa que a gente faz em todas as práticas. E com relação a esse lugar da tecnologia, a quem chega essa informação, é uma coisa que a gente se preocupa muito. Eu quero dar um exemplo, não dentro da tecnologia, mas que eu acho que serve para muitas pessoas. Quem aqui já teve um chefe negro ou negra ou indígena? Levanta a mão, por favor. É a minoria, né? Quem aqui na empresa que vocês trabalham tem um conselho formado por pessoas negras, por pessoas indígenas? 1, 2, 3, pouquíssimas pessoas, né? O que eu vou falar aqui é sobre intencionalidade. Há uma crença de muitas pessoas no Brasil que algumas populações não estão nesses espaços, inclusive da tecnologia, porque não querem. As pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, ribeirinhos, não têm a tecnologia na mão, porque é uma tecnologia que está deliberada para todo mundo, é só as pessoas, eu quero, eu posso, mas não é bem assim. Então, por conta de um fator histórico, isso tem acontecido. Então, o lugar da intencionalidade é como é que eu faço, como é que eu gero informação, como é que eu gero acesso, como é que eu gero treinamento, eu abro oportunidades para que outras pessoas acessem esses espaços também, né? A gente lançou recentemente uma IA dentro do DBR que se chama Deb. Então, se vocês quiserem procurar no Instagram, vocês conseguem encontrar e conversar com ela. Chama a Deb. E aí vocês podem procurar agora aí, vocês vão ver, vocês podem conversar com ela sobre o que vocês quiserem. Uma das discussões que vocês podem perguntar para ela é sobre esse lugar de acesso a oportunidades, a cotas, inclusive informação útil do porquê isso existe, né? Eu não vou discorrer sobre isso agora, porque eu acho que daria um dia inteiro, mas por que a gente tem que gerar essas discussões? Eu comentei anteriormente, só para finalizar com relação a isso, sobre conselhos, né, de empresas e tal. Quando a gente não é intencional, essas coisas não acontecem naturalmente. Recentemente, eu fui chamado para uma conversa para dar algumas dicas para algumas pessoas de um conselho de uma empresa muito grande, inclusive. Eles falaram, Tom, a gente quer começar aqui o processo de diversidade dentro do nosso conselho e a gente quer começar por gênero. E só tinham homens, eram, acho que, sei lá, 8 homens dentro do conselho. E ficou nessa discussão que eles queriam hierarquizar qual era a prioridade daquele acesso àquele espaço. Então, eram 8 homens definindo qual era a prioridade daquilo, de gerar esse acesso. Então, gerou eu falei, olha, se você tivesse uma mulher aqui dentro, se você tivesse uma pessoa negra, uma pessoa indígena aqui dentro, no dia 0, essa discussão já rolaria. E aí eu pego esse contexto do lugar do conselho, das posições, né, de poder de caneta, que muitas vezes são porque as pessoas têm que ter a intenção de. Então, se eu sou uma empresa, se eu sou um criador, eu tenho que ter intenção também, porque se a gente não fizer isso, não for intencional e propositivo, as coisas não vão acontecer naturalmente como as pessoas acham que vai ocorrer. Então, acho que o meu ponto principal desse lugar de gerar acesso é ser intencional. Se você tem acesso, se você tem o poder da caneta na mão, seja intencional, seja propositivo, procure novas culturas. Há uma tendência muito ocidentalizada, né, de a gente ir com início e fim, e são várias outras culturas que nós temos no Brasil e no mundo que pensam diferente do que realmente tem hoje, né? Por isso. Perfeito. Acho que a gente está até agora observando que dentro dessa dinâmica com inteligência artificial no cenário da Creator Economy, a gente tem o protagonismo das pessoas também, né? Então, as inteligências, os recursos, eles chegam como ferramentas e a gente precisa estar por trás, seja para botar a intenção, seja para, de fato, operacionalizar com elas. Leandro, você tem um vídeo seu no YouTube que eu gosto muito, no seu canal, em que você desafia o ChatGPT. E o vídeo, gente, para quem não teve a oportunidade de assistir ainda, ele pede para o ChatGPT, ele dá comandos, e aí o ChatGPT, ele fala, responde no estilo do Leandro Carnal. E aí ele compara uma resposta que ele daria com a resposta que o ChatGPT dá, né? E ele faz a mesma coisa. Então, ele fez perguntas, por exemplo, para o Gilberto Gil. E aí ele faz uma pergunta para o ChatGPT e compara uma resposta que o Gilberto Gil já deu com a resposta que ele deu. E no vídeo você percebe justamente isso, que a resposta da pessoa, ela tem características e uma qualidade muito maior que a do ChatGPT,
apesar do ChatGPT também ser incrível, né? Ter uma boa resposta ali rasa, mas é uma boa resposta. Só que você fala, ainda não temos tecnologias que se comparem à nossa capacidade, né? Por que esse ainda? Qual é a sua perspectiva para o futuro nesse sentido? Obrigado, Tainá. Em primeiro lugar, lembrar que a tecnologia funciona de forma geométrica. Então, como eu sou o mais velho do grupo, eu sou aquele que assistiu ao surgimento do celular. E os jovens daqui não sabem, mas na década de 90 a gente usava o celular para falar com as pessoas. Era um recurso muito antigo. Naquela época, como os assírios e os babilônios faziam, a gente ligava para alguém. Vocês não sabem que isso funciona assim. Toda nova tecnologia, já que a Tainá começou desafiando esse grupo com a ideia de riscos, ela causa uma síndrome de Frankenstein. Ou seja, de acordo com o livro da Mary Shelley, nossa criação vai nos destruir. Na verdade, a tecnologia sempre se adapta, como o McLuhan previa, se adapta e vai nos moldando. E isto é uma tradição nossa. Vejam, por exemplo, quais os riscos, voltando à ideia para voltar à inteligência artificial. Nós, no Brasil, temos problemas estruturais, que são, por exemplo, desníveis econômicos. Estamos aqui falando de inteligência artificial, nem todos os brasileiros têm acesso à luz elétrica. Estamos falando de digitalização, nem todos os brasileiros são alfabetizados, e alguns são alfabetizados de forma muito restrita. Nós temos diferenças sociais gritantes, nós temos tensões sociais, temos polarização política e temos racismo estrutural. E nós estamos passando dessa falta de alfabetização coletiva para a digitalização. Nós estamos dando um salto sem a etapa anterior. Ao contrário da Europa, que tem necessidades básicas atingidas e digitaliza de outra forma, nós estamos indo à Lua sem ter nunca entrado em um carro elétrico. Essa seria a metáfora. E isso vai causar, naturalmente, grandes questões. O Pedro lembrou que a equipe dele aumentou, sim, porque, ao contrário do que o senso comum acha, a extinção dos telégrafos não eliminou o emprego. Hoje, há 100 vezes mais pessoas trabalhando com telefonia do que havia pessoas ligadas aos telégrafos. Mas ocorre um fenômeno que agora nós podemos aprofundar um pouco. A renda se desloca, porque as maiores fortunas do mundo estão ligadas ao Vale do Silício e não à equipe do Pedro. Apesar do Pedro ser muito bem sucedido, ele não é uma das maiores fortunas do mundo ainda, também. Então, aquelas diferenças sociais vão conviver na nossa sociedade bastante de forma orgânica com contradições estruturais. Então, nós temos que pensar que o nosso analfabetismo quanto a texto está presente no fato que todos que estão aqui nessa mesa e aí na plateia já publicaram uma coisa A e foram lidos como C. Todo mundo já passou por isso. E você fica perguntando, onde foi que eu escrevi isso? E a pessoa não sabe, porque ela reagiu emotivamente, ela reagiu do ponto de vista intuitivo e não de análise de texto. Então, os riscos são inúmeros. Existem, inclusive, luditas, que são aquele movimento histórico do século XVIII que quebrava máquinas, achando que o problema do desemprego na Inglaterra era a máquina. A inteligência artificial não é neutra, ela é feita por homens brancos a partir dos Estados Unidos. Ela não é neutra, ela não é uma ferramenta que sobrevoa o mundo, usando um termo histórico de forma bonapartista, ou seja, alheio às paixões políticas. E como ela ainda não é, de fato, o cérebro randômico previsto pelos de ficção científica, como Asimov e outros, não é o robô randômico, nem uma computação quântica de verdade, ela vai reproduzir uma programação muito ainda 01, feita por um vasto campo. E por isso que eu digo, quando eu uso a inteligência artificial em inglês, ela é muito mais inteligente do que em português. A inteligência em português ainda é mediana. Em inglês, ela dá um salto quanto à qualidade do texto. Por isso que eu digo ainda, porque está se desenvolvendo. Agora, imaginem que eu anunciasse um perigo nesse mesmo espaço aqui no Rio, há 20 anos, e dissesse, no futuro, 9 entre cada 10 pessoas terá acesso a um celular. Quais os riscos de ter um celular? E todo mundo diz, mas agora nós já estamos acostumados com essa tecnologia, só que ela mudou nossa vida. Como disse Yuval Harari em um encontro,
A internet, o algoritmo soube que ele era homossexual antes dele, porque mandou para ele imagens que ele ainda tinha dúvidas, o algoritmo já não tinha, porque ele já procurava coisas X e Y, e ele recebia imagem, quer dizer, o algoritmo foi vanguarda. Já que você tem pesquisado homem pelado, eu vou lhe mandar mais disso. Isso foi o próprio Yuval, que é vegano e historiador e absolutamente brilhante, dizendo, o algoritmo soube, porque o algoritmo individualizou e aprofundou o grande problema que nós podemos voltar, não é o tema da provocação da Tainá, que é a questão da solidão. A inteligência artificial é pensada individualmente para consumidores individuais, porque consumidores individuais são mais carentes e compram mais pela internet. Ela nunca é momento da família. A IA nunca é familiar, ou de amigos, ou de comunidades. A IA não é voltada para isso. Então, ela aumenta a solidão, tema de um livro meu, e ela faz com que você busque consumir mais. Gente solitária cozinha menos em casa e pede mais iFood. Gente solitária compra mais no eBay, no Mercado Livre. Gente solitária compra mais porque não tem uma estrutura que providencie coisas. Quanto mais sozinho você for, mais você gasta. E essa perspectiva de mercado nós temos que levar em conta. Então, muitas coisas, se você não gosta de inteligência artificial, morra, ela vai continuar existindo. É como dizer para vocês, eu, Leandro, adoro caneta tinteiro, morra, tanto faz. Caneta tinteiro é um objeto de veneração arqueológica, não tem futuro a esse respeito, mas ela é uma realidade. Aí eu volto à frase de um indiano que diz, o futuro não será dominado pela inteligência artificial, mas pelas pessoas que dominam a inteligência artificial. E como sempre, a tecnologia pode ser excludente e ela pode combater a diversidade, porque ela ainda é reflexo de uma sociedade excludente que combate a diversidade. Eu não imagino a ética do meu futuro entregue a Elon Musk. Eu não consigo imaginar uma sociedade gerenciada pelo Musk, de quem eu li uma biografia e passei a ter um medo profundo desses riscos. Esse futuro, então, ele pode ser mais solitário ainda? Eu acho que ele já é. Os jovens não querem mais casar. Não há futuro para pediatria, só para geriatria e para veterinária. Se alguém aqui é pediatra, a gente não pensa. A fila de prioridades a que eu peguei desde o ano passado é a maior do aeroporto. Nós velhos vamos dominar o mundo por exclusão matemática. Ninguém mais quer ter filhos, dá muito trabalho ter filho, é melhor um cachorro. O cachorro dura 15 anos, é muito mais barato, inclusive. E é muito mais fácil. Nós somos solitários, nós temos menos laços de pertencimento. Pertencimento é dado por uma comunidade e não pela vizinhança. Nós temos um ministério da solidão que foi implantado no Reino Unido. Nós não conseguimos transformar a solidão em solitude, ou seja, em isolamento produtivo. E as pessoas, quando se encontram, como nós aqui, muitas pessoas nessa distinta plateia, estão ao celular, fotografando e mandando mensagens para outras pessoas. Estou aqui, acompanhado do símbolo do potássio, kkkk. E isso vai significar que quando vocês encontrarem essas pessoas que vocês mandaram, vocês vão mandar mensagem para outras pessoas. Como nós estamos aqui diante de vocês, a gente não pode acessar, e eu já estou nervoso, que eu não posso acessar o meu Zap há vários minutos. Minha mão treme. Então, é pura inveja de quem pode estar fazendo isso. Criamos uma dependência coletiva de dopamina do acesso. Criamos FOMO, esse medo de estar por fora. Criamos uma realidade que leva as pessoas a arriscarem a vida para digitarem no celular. Não posso falar, estou dirigindo, eu ligo outra hora. E elas fazem isso. E assim entrarão na vida após a morte. Ou seja, tudo isso, gente, são os nossos desafios. São enormes, mas não adianta, temos que lidar com eles sem saudosismos. O saudosismo melancólico é inútil e não é produtivo. Precisamos falar de vieses também, né? Acho que é difícil a gente falar de inteligência artificial nesse momento, e eu acho que esse momento de advento dessas ferramentas, debater sobre isso é muito importante, porque a gente antecipa problemas que podem aumentar.
mas os vieses não são um problema para o futuro, eles já são uma realidade, né? Então, as ferramentas estão ali reproduzindo falas nossas, textos nossos, que são conteúdos totalmente enviesados. Como é que a gente, e aí eu falo a gente que está aqui na mesa e a todo mundo que está assistindo a gente, entendendo que somos protagonistas no cenário de produção de conteúdo digital, como é que a gente pode evitar que vieses preconceituosos, racistas, misóginos, enfim, eles sejam distribuídos pela internet, né? Eu vou até dar um exemplo mesmo da própria Deb, que vieram perguntar logo no início da nossa criação se a gente não estava sendo racista reverso com uma inteligência artificial que tem um viés antirracista. E é muito do que o Leandro trouxe também. Tudo é enviesado porque alguém cria, e a gente sabe muito bem onde estão os recursos hoje, onde está a parte de criação e tal. O que a gente propôs com essa inteligência artificial é que a gente tenha, por exemplo, vocês vão testá-las, quem conseguiu pegar a Chama Deb, né, que eu estava comentando, nós esgotamos várias perguntas das mais bizarras possíveis. Foram milhares e milhares de perguntas que nós colocamos na inteligência artificial para que ela tivesse um viés literalmente antirracista, que não fosse misógino, entre outras várias coisas que quando a gente fala de diversidade. Porque nos primeiros testes ela está em constante aprendizado, tá, gente? De vez em quando ela vai errar, mas quanto mais a gente utiliza, mais ela fica inteligente também, né? Vai ter mais informação. Mas quando a gente utilizou algumas bases já pré-existentes, foi um grande problema, porque ela reproduzia coisas assim bizarras, né, as alucinações que eram geradas, mas agora isso está muito mais extinguido. O que a gente está tentando levar agora a nível Brasil são essas informações que nós fizemos. Eu acho que até uma coisa que tem a ver com esse assunto também, é como gerar o acesso a pessoas que hoje poderiam utilizar do celular para essa inteligência, mas que não tem nem essa preocupação ainda. No dia 8 de maio, nós fizemos um lançamento, inclusive aqui nesse palco aqui, junto com uma personalidade brasileira, que foi a Xuxa, inclusive. Ela é uma das pessoas que estão apoiando a Deb, mas o convite a ela eram por duas questões principais. A primeira delas é que, durante todo o histórico da própria Xuxa, ela reproduziu, a nível de TV, a nível nacional, ela tinha várias horas por dia na TV, várias falas, várias coisas que eram completamente, que hoje não seriam aceitáveis de forma alguma. Esse era o primeiro ponto. E a outra informação também era o impacto que ela, como uma persona, tem em várias gerações, para gerar não para gerar informação, mas impacto que, sim, você pode utilizar. E também tem um terceiro ponto que eu esqueci, que muitas pessoas acham que o combate ao racismo tem que ser feito por pessoas negras, por pessoas indígenas. E não foram as pessoas negras que criaram o racismo, por exemplo. Então, o combate a isso ele tem que ser uma coisa coletiva, tem que ser de todo mundo. Então, quando a gente pega uma persona que está de conhecimento gerado da população brasileira e a pessoa se expõe, uma das perguntas que ela falou foi o seguinte: Deb, por muito tempo eu sempre falei que amo a beleza negra, acho as pessoas negras maravilhosas, eu adoraria ter nascido uma mulher negra. Aí foi um frisson, assim, nesse teatro aqui mesmo, tá, gente? Aí a Deb respondeu para ela aqui no palco que essa visão que ela tinha sobre as questões de pessoas negras, essa beleza, não é um problema você achar beleza negra, mas é uma visão muito superficial, né? Pegando todo o contexto brasileiro e internacional do que é ser uma mulher negra retinta, um homem negro aqui no Brasil, porque a gente sabe que dentro desse processo histórico, que começou, claro, muito antes disso, mas do período da escravidão, que muitas pessoas acham também que o negro no Brasil, as mulheres negras no Brasil, surgiram após a escravidão, mas a história é muito antes disso. Então, a Deb respondeu a ela, nesse formato, e a intenção era, todo mundo pode ter informação agora com relação a isso, que seja uma visão mais antirracista. E uma outra pergunta que a inteligência artificial também comentou com ela, falou assim, eu lembro que você tinha uma música chamada Brincar de Índio, que, inclusive, para quem não sabe, né, a palavra índio hoje não se utiliza mais, né, a gente fala de pessoas indígenas, né? Então, a inteligência artificial também comentou sobre isso para ela e deu essa resposta. E a gente tem treinado ela cada vez mais para falar de justiça climática, formação e desinformação, democracia. A gente está num período agora perigosíssimo para o Brasil. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque vai ser uma enxurrada de desinformação de uma forma completamente
Eu ia falar uma palavra, quase falei um palavrão agora, mas complexa, e a gente sabe muito bem de onde vão vir essas informações, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, essa inteligência artificial com esse viés, ela vem nessa intenção, de como eu tenho uma linguagem antirracista, um lugar seguro, que cumpre ele com toda a LGPD, que a gente sabe que tem que ter, mas que traga uma visão que realmente faça sentido, né? Então, pode perguntar sobre tudo, né, gente? Então, só um último exemplo. Estava conversando com um professor universitário, né? Ele falou o seguinte: uma inteligência artificial com esse perfil é muito interessante porque eu tenho limiar com os meus alunos. Eles acreditam em mim até certo ponto e vão ter coisas que eles não vão falar para mim. A inteligência artificial talvez atenda esse pós. Você pode falar o dia inteiro sobre o processo do racismo no Brasil, do processo de cotas, e a pessoa fala assim, porra, que besteira. Esse negócio de cota é uma besteira, eu não acredito nisso. Eu acho que eu tenho que chamar pessoas negras de macacos, porque eu acredito nisso. E há isso. Na inteligência artificial, você pode conversar com ela desse lugar, inclusive desse lugar bem ruim, sabe? Então, é um espaço seguro, inclusive para pessoas que são preconceituosas e racistas. É isso. Então, a gente tem que se posicionar de uma forma que faça sentido e que não reproduza isso novamente, não alimente esse lugar também. Sim, entendo que você está falando aí muito na posição também de quem está criando a ferramenta, né? E aí é importante ter essa intenção no momento de desenvolver essa ferramenta. Eu até esqueci. Nós temos só pegando até o que você comentou também, Pedro, são mais de 15 pessoas só criando conteúdo diariamente para a Deb. E fazendo revisão de conteúdo, as perguntas que chegam e tal. Então, tem gerado mais emprego do que a gente imaginava. Então, a gente abriu várias vagas, né, dentro da própria estrutura, só para fazer essa inteligência funcionar. Também tem isso. Perfeito. Pedro, e na perspectiva do influenciador que pega essa ferramenta pronta, né? Porque, nesse caso, a gente está vendo uma ferramenta que já tem esse viés antirracista, que tem essa intenção e essa preocupação. Mas, quando você tem uma ferramenta... né? Qual o seu papel? Assim, como é que você enxerga esse desafio e como conduzir, como manipular essas ferramentas com essa preocupação? Eu acho que a gente tem diversos possíveis problemas diferentes na nossa frente. O primeiro deles é que a maneira como essas ferramentas geralmente são construídas são como se fossem caixas pretas. A gente joga dados, alimenta com dados uma base de textos, artigos, livros, o que for, e a gente não tem certeza do que está acontecendo ali por trás, o que está fazendo aquilo funcionar. A gente não tem como, por exemplo, entender precisamente qual que é o modelo de mundo de uma LLM, de um chat GPT da vida, se é que existe um. Então, o primeiro ponto assim, que eu acho interessante do momento que a gente está vivendo hoje é que eu acho que para a gente entender LLMs, como elas funcionam e o que está acontecendo com elas, a gente também vai ter que entender um pouco melhor sobre nós mesmos, no sentido de, ok, a gente é uma junção de tudo que a gente viu na nossa vida, todas as nossas experiências passadas ajudam a moldar quem a gente é hoje. Será que todos os textos e dados que a gente alimenta no LLM não fazem o mesmo com ela? Então, eu até, assim, às vezes vejo técnicos e pessoas que tentam descobrir esse tipo de informação quase como psicólogos de máquina, sabe? Porque como elas funcionam com base em linguagem natural, meio que é assim, falando que eles vão ter que descobrir essas informações. Então, acho que o Leandro, depois, se quiser dar uma explicada melhor em modelo de mundo, vai ser com bem mais propriedade do que eu. E como influenciador, eu vejo alguns perigos que, por exemplo, já existem sites que têm o meu modelo de voz, em que alguém pode pagar uma assinatura de, se eu não me engano, $9 e gerar uma fala com a minha voz. E fica muito bom. Eu acho que fica melhor do que o original, inclusive. Então, isso é perigosíssimo, porque pensem o seguinte, alguém pode pegar por $9, entrar num site, fazer um modelo da minha voz e simplesmente mandar uma mensagem ou fazer um vídeo falando algo que eu não disse, por exemplo. Só que isso serve para qualquer um de nós, na verdade. Só que, geralmente, talvez as pessoas que trabalham como creators sejam um dos primeiros que podem sofrer essas consequências por serem pessoas públicas, digamos, terem uma audiência grande, uma base grande, talvez seja até do interesse de outras pessoas mal intencionadas afetar elas de alguma forma. E a gente, hoje em dia, assim, tem que tentar se precaver de como essas ferramentas vão ser usadas nesse sentido. Mas a questão é como. Porque a gente, como creator, como influenciador, a gente não controla o que uma empresa está fazendo. Eu não ganho royalty desses $9 que o pessoal está pagando para fazer a minha voz, sabe? Eu não tenho nem controle de se a minha voz está lá ou não. Então, eu acho que essa, inclusive, é uma das origens
desse sentimento meio aversivo, meio negativo, meio não, bastante aversivo, bastante negativo, que principalmente a comunidade artística tem com relação a inteligências artificiais. Que, se for parar para pensar, é um sentimento justificado, porque é como se a classe artística estivesse sendo afetada por primeiro, sabe? Porque é muito mais fácil de pedir para um chat GPT gerar um poema do que é para, por exemplo, pedir para ele, sei lá, descobrir uma nova teoria física. A gente talvez vai chegar nesse ponto no futuro, não se sabe, só que isso tudo só vai criando situações de atrito e deixando a vida dos influenciadores hoje um pouco mais incerta. Só que, honestamente, é difícil de pensar em como que a gente, no nosso papel de influenciador, pode agir contra isso, a não ser falar honestamente, abertamente. Eu escolhi o caminho de mostrar bons usos, bons casos. Por exemplo, a internacionalização do Ciência Todo Dia, que eu acho que, embora, principalmente no meio artístico, a gente veja negativamente o uso de inteligências artificiais, a gente pode mostrar para as pessoas que existe um uso bom e existe um uso que pode beneficiar a sociedade. E a gente está tentando fazer isso. Perfeito. Esse conteúdo foi ao ar com algum viés. Quem deve ser responsabilizado? Eu acho que esse ponto que você trouxe, falando das empresas, eu acho que é isso, eu queria estender um pouco nisso. As grandes empresas que estão por trás disso, o influenciador, ambos. Qual que é a opinião de vocês? Essa pergunta ética foi feita por uma comissão da União Europeia. Se houver um erro médico feito por um robô ao operar, quem será processado? O engenheiro do robô, o que faz o software, o próprio médico? Ou seja, nós estamos num momento de transição da ética clássica. É muito difícil abandonar paradigmas. Nós estamos sempre em transformação, sou muito Heráclito nesse ponto, mas é muito difícil abandonar paradigmas. Nós estamos num encontro de vanguarda, gente. Estamos com gente jovem, falando de criatividade e inteligência artificial. Quando eu entrei nesse lindo espaço, estava tocando Assim Falava Zaratustra, do Richard Strauss. Uma música de 1896, popularizada por um filme do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, de 1968. Então, qual é a trilha sonora da vanguarda? Uma música do século XIX, popularizada na década de 60 do século passado. É muito difícil abandonar paradigmas, mas 2001, Odisseia no Espaço, hoje é um filme de tiozão. Quem viu um filme de 1968? Não, são pessoas mais antigas. E eu pergunto aos meus alunos do primeiro ano de graduação qual é o presidente mais antigo do qual eles se lembram, e alguns dizem Dilma. Quer dizer que há uma memória muito recente, é uma memória muito orgânica, muito recente, e que, de fato, nunca viveu outra realidade. Exemplo babaca de professor. Eu vou fazer com vocês uma técnica de telefone sem fio. E um aluno levanta a mão: professor, qual telefone tem fio? Então eu me dou conta que eu sou oxidável, que eu estou passando, que de fato essa é uma grande questão de uma incorporação da juventude. Vocês sabem que cabos amam colágeno, quanto mais jovem, mais os cabos funcionam, e odeiam a terceira idade, e eu vou ter que incorporar rapidamente, mas de forma muito acrítica. Então é muito difícil quebrar paradigmas. Quando há uma roupagem futurista de inteligência artificial, quando há um projeto da empresa, eu sei que na estrutura daquela empresa, o pensamento machista, o pensamento misógino, racista, homofóbico, tem raízes. E que não importa que a imagem seja uma imagem com 300 trilhões de pixels ou pintada a óleo, ela continua retratando um mundo muito antigo. Por isso, não devemos nos enganar, gente, que eu quero trazer um dado histórico. O ministro da propaganda do nazismo, o infeliz Goebbels, colocou um projetor de cinema profissional em cada escola da Alemanha na década de 30. O país mais avançado tecnologicamente nas escolas era a Alemanha nazista. Nós não devemos confundir máquinas, softwares e avanços com ética. Os nazistas foram pioneiros nos foguetes intercontinentais V1 e V2, na transmissão por televisão nas Olimpíadas de 36 em Paris e na projeção em escolas. Ou seja, a vanguarda
pode servir para reforçar estruturas arcaicas. Ela não é necessariamente um progresso. Então, nós temos que entender que o progresso não é linear. O progresso é instável, contém retrocessos, e como nós aprendemos pesadamente no Brasil, uma vitória democrática não é a garantia da sobrevivência da democracia. É apenas a notícia que, naquele mês, nós não seremos uma ditadura. E nós teremos que continuar cultivando sistematicamente esses riscos, porque, como queria o grande Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio e sempre esperando um inseminador. E a internet deu acesso a muitas cadelas do fascismo em grande quantidade. E os idiotas de aldeia viraram grandes nomes na internet. E é difícil pensar até na sobrevivência das instituições tradicionais, como a universidade e a escola. Porque a frase da minha avó, estude para ser alguém, não tem mais nenhum sentido. Tenha seguidores para ganhar dinheiro e ser alguém. Não importa quanto você tenha estudado. E esse é um desafio para todos nós. Um desafio de como construir um mundo melhor com tecnologia, sem imaginar o passado, que seria um passado melhor a esse respeito. Perfeito. Vou sair um pouquinho dessa discussão, apesar de eu adorar e querer ficar nesse âmbito, mas o humor do carnal é um dos destaques da nossa mesa, né, gente? E eu fico me perguntando como é que seria se, ao invés do carnal, a gente tivesse aqui uma inteligência artificial reproduzindo as falas dele. Será que a gente teria esse bom humor, essa espontaneidade? Então, quando a gente fala em marketing de influência, a gente fala também de espontaneidade. E eu queria saber, o que vocês pensam sobre essa espontaneidade? A gente vai perdê-la? A gente vai conseguir mantê-la? Vai ser a próxima evolução dessas ferramentas ou não? Eu posso ser um pouco criticado, talvez, por essa opinião, mas eu não acho que tenha algo unicamente humano que inteligências artificiais não possam fazer no futuro. Agora, o quão próximo está esse futuro, eu não sei. Recentemente, a OpenAI lançou o novo modelo deles, que tem visão, voz, e ele tem, inclusive, expressão. Então, você conversa por voz com o modelo, e ele tem uma voz expressiva. A voz chega a fazer piadas e pausar no meio, e, desculpa, eu errei, e volta e fala outra coisa. Então, eu acho que primeiro a gente deveria entender um pouco melhor sobre o que exatamente é ser humano. Tipo, o que faz um vídeo do Ciência Todo Dia, que foi produzido por mãos humanas, hoje em dia cada vídeo passa por uma equipe de mais ou menos 10 pessoas para ser produzido, o que faz esse vídeo ser diferente de um vídeo produzido unicamente por uma inteligência artificial? Então, eu acho que assim, no fundo da discussão, a gente tem que entender melhor por que a gente faz o que a gente faz. Por que as pessoas se conectam com os meus vídeos e talvez não se conectariam tanto com um vídeo feito por uma inteligência artificial? Então, eu não acho que a gente necessariamente vai ficar mais espontânea, porque a espontaneidade, pelo menos a meu ver, não é uma característica unicamente humana. A gente pode emular isso numa máquina. Agora, as conexões que a gente faz, o sentimento verdadeiro de empatia, de eu olhar alguém nos olhos e conversar com essa pessoa, e essa pessoa está prestando atenção no que eu estou falando, eu acho que isso é diferente, sabe? Eu acho que talvez isso seja uma coisa que seja muito difícil para uma máquina emular, porque é diferente conversar com um ser humano, é diferente sentir o que um ser humano pensa, tentar entender o que passa na cabeça dele, e eu acho que, querendo ou não, a influência que todo mundo fala, creator economy, ela é sobre isso, ela é sobre conexão. As pessoas se conectam com pessoas. A gente tem exemplos bem-sucedidos de marcas que criaram avatares e perfis virtuais que personificam a marca, mas, ultimamente, isso só funciona porque tenta emular uma pessoa, porque as pessoas tentam novamente se conectar com pessoas. E tudo bem, isso vai funcionar para uma marca, mas se eu criar um avatar do Pedro Lousa aqui e começar a fazer stories com esse avatar no meu Instagram, muito provavelmente eu estou sem emprego dentro de 30 dias, sabe? Então, eu acho que tem muito mais nessa discussão do que o que a gente às vezes quer ver. Eu acho que a gente precisa ter um olhar meio sério e crítico também sobre o que faz a gente ser humano, tentar descobrir o que realmente faz a gente ser humano, porque honestamente até hoje eu não ouvi nenhuma boa resposta. Tipo, eu não fiquei satisfeito com as coisas que eu ouvi.
Porque muitas dessas coisas que são faladas, tipo, a espontaneidade, é a criatividade, é a capacidade de criar arte, sabe? Honestamente, tudo isso são coisas que futuramente ou agora já são feitas por inteligências artificiais. Então, a gente precisa ir mais fundo, a gente precisa entender melhor. Perfeito. Vamos falar agora de quem consome essas informações. Então, lá no Tech Tudo, por exemplo, eu produzo conteúdo para a web, para pessoas lerem, a minha audiência, né? Inclusive, é quem mantém o meu modelo de negócios aí, né? Meu site sustentável. E vocês também falam, o Karnal fala com o público dele, Pedro também. O que pode mudar na perspectiva do consumo dessa informação com a incorporação dessas ferramentas na produção de conteúdo? Eu estava pensando na pergunta anterior, juro. Porque o Pedro, que eu ouvi o canal falando lá atrás uma coisa, aí o Pedro trouxe uma visão agora, outra, eu fiquei pensando muito nisso. Eu estava aqui devaneando aqui sobre as questões. Você falou outra coisa bem contrária do Pedro lá atrás. Não sei se você viu na tua entrevista ali. Você pode fazer a pergunta de novo, juro, gente? Estava aqui devaneando. Queria vamos pensar se muda na perspectiva de consumo. Então, a gente está produzindo conteúdo de uma forma diferente, a gente tem ferramentas que mudam a nossa forma de produção, né? Cada vez mais a gente vê notícias sobre novas ferramentas. No mês passado, agora, por exemplo, o Google anunciou que eles vão usar a ferramenta de inteligência artificial na pesquisa, né? E a gente lá no Tech Tudo olha muito para a audiência que vem do Google. E a gente ficou, cara, como é que isso vai entrar no ar? Vamos olhar para como é que está o cenário nos Estados Unidos, que é onde essa ferramenta já está em uso. Será que vai mudar a forma de consumo? Será que isso vai impactar o meu público? Como é que vocês veem isso? Eu tenho uma... Eu estava também pensando sobre isso. Eu vejo para uma questão mais mercadológica. Há uma tendência, eu acho que quando a gente fala de marketing também, né, eu estava vendo algumas matérias sobre isso, é o que manda muito no que está acontecendo. A gente sabe que a tecnologia ela vai evoluindo, ela vai acontecendo, a depender do marketing, mas o que ainda manda muito no mundo é o dinheiro. Então, por exemplo, acho que eu comentei isso com você, Tainá, e com o Pedro também, quando a gente está vindo para cá, muitas das marcas hoje, essas marcas são construídas por pessoas. E essas pessoas, elas têm um perfil muito específico. E são essas mesmas pessoas que fazem as escolhas do que vai receber um incentivo para realmente ser difundido e o que não vai ser. Eu lembro há um tempo atrás, e aí pegando essa visão, mesmo tendo demanda, mesmo tendo pessoas que poderiam vender certas coisas, havia uma limitação. Vou falar agora sobre cabelo. Aí vou racializar novamente, tá, gente? A maior parte da população brasileira é formada por mulheres negras, entre mulheres pretas e pardas. É 28% da população brasileira. Há 5, 6, 7 anos atrás, não existiam produtos de beleza para isso, porque uma parte das pessoas que bancava o que ia para a mídia, né, e existe um público específico para isso, dizia que isso não era interessante. Então, para mim, isso está muito conectado com o lugar do consumo, porque... E aí, eu não sei... Tem algum criador negro aqui de conteúdo? Tem? Me preocupa muito não ter, nesse espaço aqui, criadores negros discutindo sobre isso também. Gente, ninguém levantou a mão. Alguém levantou a mão aqui? Tem uma pessoa. Tem uma plateia aqui de, sei lá, 400 pessoas. É sobre isso. Esse lugar do acesso à informação também, que tem uma outra temática, não está chegando, inclusive, em criadores negros. Não está, inclusive, chegando em pessoas que deveria chegar, que eu acabei de falar que é a maior parte da população brasileira. Provavelmente tem pessoas aqui que estão comandando, fazem parte de equipes de marketing de empresas que vão dizer o que vai para a rede, o que vai receber incentivo financeiro ou não. E não ter essas pessoas negras, e sim, influencia, tá, gente? Não ter pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas quilombolas pensando nesse tipo de produto, vai influenciar diretamente no que parece ser interessante. Eu tinha comentado, só fazer uma referência, há um tempo atrás eu fiz uma consultoria para uma empresa de recrutamento e seleção. Eles utilizam de inteligência artificial, utilizam muito de tecnologia para fazer isso. E o CEO dessa empresa estava no palco e ele falou que, isso tem uns 5 anos atrás, ele falou que em 10 anos, a tecnologia, ele estava fazendo uma venda do produto dele, na tecnologia solucionaria todos os problemas voltados à diversidade e inclusão. Pauta de gênero, pauta de pessoas LGBTQIA+, pauta racial, em 10 anos seria resolvido com relação a isso. E a gente foi depois disso deu um problema, eu abordei essa pessoa, a gente conversou bastante, e depois a gente foi discutir o próprio algoritmo dessa empresa como utilizava, né?
E aí a gente se deparou com uma empresa aqui do Rio de Janeiro que utilizava desse sistema, e essa empresa tinha, em sua maioria, dentro da própria empresa, pessoas que estudaram na PUC-Rio, que inclusive é onde eu estudei. E, ao mesmo tempo, criava um ranking, né? Tipo assim, eu vejo como ideal esse perfil de pessoas que estudaram na PUC-Rio para trabalhar nessa empresa, mas, e aí, quando a gente pesquisou um pouco mais, tinha alguns bairros também que ranqueavam melhor. Então, assim, a pessoa nasceu na Zona Sul do Rio de Janeiro e estudou na PUC-Rio, ela ranqueava melhor nisso. E a gente descobriu, ao longo do tempo, que várias pessoas mentiam seu local de origem, de endereço, para poder ranquear melhor na inteligência artificial. Eu estou trazendo isso porque existem várias outras coisas, para além da tecnologia que é vendida para nós, que fazem parte de todo esse contexto para saber o que vai ser vendido ou não, no final do dia. E essas escolhas são feitas por nós, pessoas, homens, mulheres e tal, do que é certo, do que é errado, e que vai para o mercado, né? Então, é uma escolha nossa dizer o que faz sentido e o que não faz. Então, se é um lugar propositivo também, inclusive no mercado, investir na diversidade, investir em novas narrativas. A gente estava comentando anteriormente também sobre, dentro do audiovisual, por exemplo, toda vez que a gente pensa em futuro, a gente fala de ficção científica. E ficção científica a gente pensa logo em um futuro catastrófico, com tragédias e tal. Então, tem invasão de extraterrestre, tem catástrofes ambientais e tal. E a gente não vê protagonistas negros, por exemplo, nesse espaço. Existe extraterrestre, mas não existe pessoas negras nos filmes. A inteligência artificial, gente, está caminhando para o mesmo lugar. Né? A gente tem dragões dentro das coisas, né? Dentro da ficção científica, mas não tem essas pessoas diversas. E se elas não estão ali em cena, que significa também que elas não estão sendo pensadas. E isso multiplica, é rebatido diretamente também para esse lugar, do que é bom vender, o que é belo, o que não é, o que é certo, o que não é. Então, um pouco disso. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final. Foi engraçado porque a gente conversou, né, um pouco antes. Eu fiquei, cara, não sei se uma hora vai dar, porque a gente poderia passar o dia conversando sobre isso. Mas, tendo em vista todo esse debate, assim, acho que a gente já viu possibilidades positivas e possibilidades negativas com o advento dessas ferramentas, né? Mas a gente está na vanguarda, né? Entendo que todos nós aqui, mais uma vez, somos as pessoas que estão fazendo, né, essa revolução. Nós somos agentes dessa revolução. O que a gente precisa fazer agora, colocar em prática agora, ter em mente agora, para conseguir ser otimista com essa revolução? Em primeiro lugar, eu acho que, num prazo muito curto, Black Mirror passou de ficção científica a documentário. E eu acho que isto é preocupante. As distopias, eu acho que o Tom tocou, essas perspectivas negativistas do futuro, elas também devem andar de mãos dadas, que se hoje nós vivemos como nunca, nós podemos controlar doenças com vacinas, e eu gosto de lembrar aos públicos, vacinas funcionam, a Terra é redonda, eu trago várias novidades para o grande público, que se hoje nós podemos evitar doenças que mataram tanto no passado, nós temos muitas coisas. Eu não sou nem um pouco saudosista. Eu fiz uma pós-graduação com máquina de escrever. Para os jovens, máquina de escrever é uma impressora wireless, muito prática, que você podia levar para qualquer lugar. Calcular a margem direita era um inferno. Guardar arquivos era um inferno. Então, eu gosto desses avanços que me poupam tempo e tornam a minha vida mais prática. Então, a primeira questão é fazer essa pergunta profundamente latina, na filosofia latina, que é cui bono, a quem interessa? Então, se interessa a um grupo grande, valoriza a diversidade, valoriza o fundamento ético do respeito recíproco e da convivência, a tolerância ativa, então ela é boa. A tecnologia não pode ser aceita apenas por ser tecnologia ou por ser nova. Não se pode deixar de pensar que o lançamento do iPhone 41 é uma necessidade da empresa e não minha. E eu não preciso me endividar, porque agora surgiram 8 câmeras, e eu estou numa idade que eu não quero uma câmera mais precisa, eu não quero uma câmera que revele mais a minha pele, eu gosto à luz de velas, pôr do sol, preto e branco, câmeras Canon antigas, assim com certa distância, Kodak Xereta, quem lembra disso tem pouco colágeno. Então, eu quero uma tecnologia que seja humanizada, e faça sempre essa pergunta, cui bono? Quem interessa?
E não simplesmente porque é novo, porque é uma necessidade da empresa, e não simplesmente porque aquilo se tornou, inclusive, alvo de roubo de status, né? Eu não roubo mais porque estou passando fome, crime famélico, eu não roubo porque eu pertenço a uma organização criminosa, eu roubo porque você tem um tênis ou um iPhone mais sofisticado do que o meu. Esse roubo de status, que custa a vida de algumas pessoas, é sinal de uma doença, é uma doença que identifica identidade e progresso com máquinas. Isso talvez seja perigoso. Então, sempre fazer a pergunta cui bono e saber colocar limites. Não há ferramenta melhor de comunicação do que um celular inteligente. E não há ferramenta mais que afaste pessoas e que as torne mais isoladas do que um celular inteligente. Então, eu tenho que fazer esses limites e saber, por exemplo, que segundo estudos de Harvard, não é necessário levar o celular ao banheiro. O intestino humano parece funcionar sem conexão 5G. Quando eu vejo publicação horrorosa, eu penso, eu sei onde ela foi feita. Eu imagino onde ela foi feita. Então, eu tenho que pensar que nós precisamos resgatar foco. Nós precisamos resgatar foco, fazer um afastamento de telas e desconfiar de informações vindas de qualquer lugar. Cui bono, a quem interessa o conhecimento. Perfeito. Eu acho que eu sou otimista com relação a inteligências artificiais e nosso futuro com elas, mas os próximos anos vão ser anos em que a gente vai ter que fazer perguntas muito difíceis. E a gente vai ter que discutir temas e assuntos muito sensíveis. E só fazendo isso incessantemente, para entender melhor sobre a nossa natureza e de onde vêm as nossas ideias, de onde vem o que faz a gente ser a gente, que eu acho que a gente vai conseguir fazer as inteligências artificiais terem um papel ativo, importante e também seguro dentro da humanidade. De certa forma, inteligências artificiais são como bombas atômicas. A gente tem a tecnologia e eu acho essa colocação perfeita de que a tecnologia por si própria, ela não é boa, ela não é ruim, ela é uma tecnologia. Agora, o que seres humanos escolhem fazer com ela muda totalmente a história. A gente pode fazer energia nuclear e ser uma das possíveis soluções para o aquecimento global, ou a gente pode construir bombas para viver num estado de guerra eterno em que todo mundo fica se ameaçando com uma tecnologia. Então, eu acho que seres humanos vão conseguir entender melhor o que faz deles serem eles, qual que é o nosso uso, qual que é o nosso destino para essa ferramenta, e isso me mantém otimista, mas se fosse assim, para ter uma lição que eu acho que a gente pudesse levar como humanidade daqui para frente, não vamos mais evitar questões difíceis. Não vamos mais evitar conversas que são conversas extremamente difíceis, que têm que ser feitas de maneira diversa, com pessoas de todos os backgrounds possíveis, porque só assim a gente inclui a humanidade toda num projeto de futuro. Em um tweet, Tom, me ajuda. É sobre intencionalidade. Eu não consigo enxergar o futuro da tecnologia. Eu sou bem otimista quanto a isso, igual você, Pedro. Mas eu não consigo ver o futuro da tecnologia, ou quando a gente fala de justiça climática, vai ser rapidinho. Tipo, um lugar verde, um lugar com ar saudável para quem? Se a gente não pensa nessas questões, né, dos problemas que nós temos. E a gente vai entrar agora numa disputa de narrativa, uma escolha, vai ser uma guerra nos próximos meses, se a gente vai seguir por um caminho mais justo e injusto, e se o racismo, a misoginia, ou todas essas questões, ela se adapta muito rapidamente, ela é rápida, é dinâmica, a gente também tem que ser, e são escolhas nossas a partir de agora também. É isso. Perfeito. Bom, com aperto no coração, preciso encerrar nossa mesa, gente. A gente já passou do tempo. Obrigada. Perspectivas futuras, inteligência artificial, espontaneidade e a Creator Economy. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa mesa. Leandro, Pedro, Tom, muito obrigada também por estarem com a gente. Até a próxima, gente.